Olá a todos, quem fala é o professor Hércules. Na aula de hoje nós vamos falar a respeito dos ângulos na geometria plana. Uma boa aula para vocês. Objetivos desta aula: classificar os ângulos de acordo com suas medidas. Calcular medidas em ângulos opostos pelo vértice. Aplicar os conceitos de ângulos complementares e suplementares e conhecer as relações existentes em ângulos formados por retas paralelas e uma transversal. Classificação dos ângulos. Os ângulos são classificados conforme suas medidas. Observem aí a tabela com as imagens. Então, nós temos o ângulo agudo, que é menor que 90 graus, o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, o obtuso, maior que 90, o raso, igual a 180 graus, e a volta inteira, ou giro, que é de 360 graus. Ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos são opostos pelo vértice, seus lados são semirretas opostas aos lados do outro. Observem a figura. Nós temos aí duas retas concorrentes que deu origem a quatro ângulos. O ângulo X, que é o oposto ao Z, o ângulo de medida K, que é o oposto ao Y. Os ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Então, x é igual a z e a medida k é igual à medida y. Ainda em relação aos ângulos opostos pelo vértice, exemplo 1, calcule o valor de x e dos ângulos assinalados na figura. Observe a figura, vamos para a resolução. Como os ângulos são opostos, os ângulos opostos pelo vértice são congruentes, então vamos estabelecer a equação 10x mais 50 graus igual a 4x mais 110 graus. Resolvendo essa equação, 10x menos 4x igual a 110 menos 50 graus. 6x igual a 60 graus. Divide 60 por 6, x vale 10 graus. Obtendo o valor do x, vamos então calcular o valor dos ângulos. Então, 10x mais 50 graus, eu substituo o x por 10 graus. Então, 10 vezes 10 deu 100. 100 mais 50, 150 graus. E o outro ângulo tem que valer o mesmo, né? 4x mais 110 é 4 vezes 10. 40 mais 110 também 150 graus. Apesar da figura não destacar, mas existem dois ângulos ali de 30 graus, né? Para a gente ter o círculo completo, formar os 360 graus. Ângulos quanto à sua soma. Nós temos ângulos complementares, são dois ângulos cuja soma é igual a 90 graus. Observe a figura. Alfa mais beta igual a 90 graus. Ângulos suplementares são dois ângulos cuja soma é igual a 180 graus. Agora, alfa mais beta igual a 180 graus. E temos os ângulos replementares. Esses são menos utilizados, aparecem menos nas questões. São dois ângulos cuja soma é igual a 360 graus. Observe a imagem e agora alfa mais beta igual a 360 graus. Ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Na figura, as retas R e S são paralelas e a reta R é uma transversal. Então, observem aí a figura e observem principalmente os ângulos. R e S são retas paralelas e T a transversal. Nós temos aí 8 ângulos, 4 na reta R, né, na primeira paralela com a transversal, e os outros 4 na reta S, na outra paralela com a transversal. Aí nós temos ângulos correspondentes, que é um de cada reta paralela. Então, o ângulo A
e o ângulo E, eles são correspondentes, são os dois amarelos. O B é correspondente com o F, dos dois verdes, né? O D com o H e o C com o G. Os ângulos que são correspondentes, eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Ângulos alternos. Observe os ângulos das figuras. A primeira figura, nós temos os ângulos alternos internos. Internos porque eles estão entre as retas paralelas. E eles são alternos porque um está do lado esquerdo da transversal e o outro está do lado direito da transversal. Então, aí nós temos que são alternos o ângulo D com um F e o ângulo C com um E. Ângulos alternos internos. A outra figura que nós vamos observar, agora nós temos os ângulos alternos externos. Externos porque eles estão na parte de fora das retas paralelas, tá? E são também alternados. Nós temos aí o ângulo A, que é igual ao ângulo G, né? São alternados porque um está na esquerda, o outro está na direita da transversal. E o B com o H, também são alternos externos. Esses ângulos, eles são congruentes, tá? Os ângulos alternos, tanto internos como os externos, são congruentes. Por isso que vale essas igualdades. Os ângulos colaterais, vamos observar os ângulos também das figuras, são duas figuras. A primeira figura, ângulos colaterais internos. Os colaterais, o nome fala colaterais, significa mesmo lado, né? Co é mesmo, mesma lateral, mesmo lado. Então, nós temos aí que o ângulo A mais o ângulo E é igual a 180 graus. Eles não são iguais, os azulzinhos, né? Um é agudo, o outro é obtuso. E o ângulo C mais o ângulo F também vale 180 graus. São os dois vermelhinhos. Agora, os colaterais externos. Então, o A mais o H é igual a 180. E o B mais o G também é igual a 180 graus. Esses são os colaterais externos. Os ângulos colaterais, tanto internos como externos, são suplementares. Então, observe que a soma sempre é igual a 180 graus. Ângulos em retas paralelas, exemplo 2, calcule o valor de x na figura, sendo a reta R paralela à reta S. Observe, então, a posição dos ângulos. Nós temos aí ângulos alternos internos. Então, na resolução, a gente sabe que os ângulos alternos internos são congruentes. Portanto, vamos montar a equação igualando as medidas. X mais 10 graus igual a 60 graus menos x. Resolvendo a equação, vai ficar x mais x igual a 60 menos 10 graus. Portanto, 2x igual a 50 graus. Divide os 50 por 2, x igual a 25 graus. Está resolvida a questão. Chegamos ao final da aula, pessoal. Nós vimos então os ângulos na geometria plana. Procurem fazer os exercícios propostos e entrem em contato para esclarecer as suas dúvidas. Uma boa semana para vocês e até breve!